A próxima cultura que eu quero te dizer é a cultura do amor. Se tem uma coisa que é importante no reino de Deus é o amor. O amor foi o que fez o Senhor entregar a vida por nós na cruz do Calvário. O amor é o que purifica os nossos corações. Então, pensa nesse desenho desse coração aqui como o amor de Cristo, sabe? A essência daquilo que Deus fez na cruz, os ensinamentos, aquilo que vem do coração de Deus. Ele flui de algumas formas. Então, pensa nessas flores como aquilo que sai do coração de Deus fluindo. E eu quero pensar aqui com vocês, e alguns textos que falam sobre amor, para a gente poder entender o que flui do coração de Deus para nós. Nós precisamos entender isso. Olha aqui que ele fala, ó. 1 João 4,19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, pensa só. Quando você foi alcançado, a primeira coisa que Deus fez, Jesus fez, foi amar você. Esse amor te atraiu para perto dele, sabe? Ele te aproximou dele, te trouxe para perto e fez com que você se convertesse. Então, o amor conecta. Então, para liderar no reino de Deus, o amor tem que vir primeiro. O que isso significa? Quero até abrir a tela aqui para falar com você sobre isso. Quando Jesus nos amou primeiro, o que ele está querendo ensinar para nós? Preste atenção, líder, pastor. A primeira coisa que você precisa fazer pelas pessoas é amar elas primeiro. Então, para início de qualquer relação, para início de qualquer discipulado, qualquer forma de evangelização, primeiro você precisa fazer a pessoa se sentir amada. Ela precisa sentir o amor que Jesus teve por ela através da sua vida. Então o amor tem que vir primeiro. Por quê? Porque as pessoas são mais importantes do que as suas funções. Se você mostrar para as pessoas que você ama mais a ela do que as funções dela, ela vai te seguir de forma espontânea. Então a liderança precisa ser dessa forma. Um outro texto aqui de Colossenses fala o seguinte, ó: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Olha que uma harmonia maravilhosa, que é aquela que a gente almeja tanto. Perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês foram chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Eu quero que você grave essa frase aqui, ó. Amor é engajamento. Então, aqui, líder, o amor é engajamento. Porque o amor é o que une nós em perfeita harmonia, sabe? Quantas estratégias você já não fez para engajar as pessoas? Pensa comigo. Há quantas vezes você já engajou a pessoa e você falou, caramba, meu Deus, aí quando dá um tempinho ela desengaja. Aí você tenta uma nova estratégia, elabora um novo treinamento, caramba, você faz uma capacitação toda diferente, caramba, pô. Quando passa um tempo, eles desengajam. Ah, você estabelece. Vai passar um tempo, vai desengajar. Sabe por quê? Porque a Bíblia está trazendo para nós que o amor deve vir primeiro. Porque amor é engajamento. Quando você ama as pessoas, elas querem ficar por perto porque elas se sentem amadas, se sentem acolhidas, se sentem parte de uma família, que é a Igreja do Senhor, se sentem pertencentes a um grupo. Desperta nela senso de propósito, senso de pertencimento, sabe? Então, quando o amor vem primeiro, ele une todos nós em perfeita harmonia, perfeito. Ó. As peças se encaixam sem dar atrito uma com a outra, sabe? Elas se encaixam sem dar problema. Então, muitos atritos que acontecem entre nós, que a gente está gastando tanta energia para resolver, ele só pode ser resolvido com amor, porque é o que une todos nós em perfeita harmonia. É o que diz aqui, ó. Amor é engajamento. Você quer que as pessoas sejam engajadas? Quer que elas te sigam? Quer que elas te amem e deem o coração delas? Beleza. Sabe o que você faz? Ama elas. Porque se você amar, elas vão ficar engajadas. E aí tem uma frase, eu estava tentando lembrar aqui do C.S. Lewis. Ah, tá. O C.S. Lewis falou o seguinte: C.S. Lewis é um autor que escreveu as Crônicas de Nárnia, um cristão que já morreu, mas foi um cara muito abençoado por Deus. Tem várias coisas escritas. Ele falou o seguinte: o amor faz aquilo que a obrigação não pode fazer. O amor alcança aquilo que a obrigação não alcança. Então, essa harmonia, esse engajamento, essa união é de um amor que ele fala para a gente se revestir. Se você precisa se revestir, é porque não adianta só vestir uma vez. Cada ação tem que ser revestida do amor. Cada atitude que você tem com alguém tem que ser revestida de amor. Cada vez que você for se reportar para alguém para ajudar, para levantar, você tem que revestir de amor de novo, porque é o amor que faz com que tudo tenha harmonia. Esse, esse texto aqui, ó, Apocalipse
2:4. Ele fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deu uma travadinha aqui, gente. Espera aí rapidinho. Calma aí que eu vou abrir de novo. Desculpem. Porque o programa parou aqui. Eu vou abrir aqui de novo rapidinho. 2 segundinhos. Nós estamos ao vivo aqui. O programa do Canva, às vezes ele trava um pouquinho. Deixa eu chegar aqui aqui, cheguei. Onde a gente estava. Voltei. Voltamos, na verdade. Bom, ele fala aqui em Apocalipse, ó. Contudo, essa igreja aqui é uma igreja do local chamado Éfeso. Deus, um pouquinho antes aqui, se você ler em Apocalipse, ele tinha elogiado a igreja por várias coisas que a igreja fazia. Eles trabalhavam incessantemente. Eles conseguiam achar aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, eles achavam. Era uma igreja que trabalhava muito, muito, muito. Só que tem uma coisa que Deus deixou como principal, que deixa tudo mais leve, que faz tudo fluir melhor, que é... Olha o que ele falou com a igreja, ó. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar obras que no início praticava. Ou seja, o amor, em algum dia, foi essa prioridade aqui que João falou aqui na epístola, amar primeiro. Aqui era uma prioridade, mas em algum momento, pela correria, pelas distrações, acabou se abandonando o amor e aí causa uma série de problemas. E Deus estabeleceu aqui assim, ó, arrependa-se. Ou seja, é um pecado não colocar o amor como comandante da estrutura. Deixa eu te dizer uma coisa. O amor, ele não pode ser um cara que a gente lembra de vez em quando para pegar bonito. Que a gente lembra aleatoriamente. Não, não. O amor, ele precisa ser quem comanda a estrutura. A estrutura precisa ser comandada pelo amor. O amor é o que faz tudo fluir de forma tranquila, é o que faz as pessoas se conectarem, é o que faz as pessoas trabalharem felizes, alegres e motivadas. O amor precisa ser o centro. E quando ele deixa de ser, Deus vai falar para nós a mesma coisa que ele falou para a igreja de Éfeso. Se arrepende de onde você caiu, porque você deixou o amor que você tinha no início. Aqui, ó. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E aqui, ó, um texto muito importante em 1 Coríntios 13, nesse contexto aqui, o Paulo estava escrevendo para os Coríntios, aí no capítulo anterior, que é o 12, ele escreveu para os Coríntios de uma forma, como eu te dizer, a ajustar os dons e talentos que a igreja tinha, enfim, ele deu uma aula aqui sobre como organizar os dons e talentos, veio com o Coríntios 13 aqui para falar sobre o amor, e depois no Coríntios 14, que é o capítulo seguinte, ele começa a falar de como vai organizar o culto e tal. Enfim. Então, olha bem o que ele fala, olha o que o Paulo deixa claro, porque ele colocou aqui tudo que os homens mais gostariam de fazer, todas as obras que são as mais belas, consideradas mais exuberantes, tudo que algum homem possa alcançar, ele colocou aqui nesses textos, mas ele disse que se não tiver amor, de nada vale. Então, preste atenção na seriedade disso, porque o amor precisa ser uma cultura e só ele pode fazer tudo funcionar de forma perfeita. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retinha, ou seja, faz muito barulho por fora parece muita coisa, mas por dentro é vazio, é isso que ele está querendo dizer. No 2, se eu tivesse o dom de profecias, olha aqui, se entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento, vê se não é isso que todo mundo deseja, almeja e tem como importante, e deixando claro que isso não é ruim, mas olha o que ele diz. E se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, até que entregasse meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. Olha só que coisa. Todo conhecimento, sabe? Se eu entregar tudo que eu tenho, a roupa, meu carro, minha vida, para todos os pobres, se eu tivesse, sabe, soubesse todos os mistérios, se eu tivesse uma fé que fizesse uma montanha se transportar de um lado para o outro, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Olha a importância que Deus dá para o amor. E aí eu quero dividir um último texto com vocês aqui, eu vou passar um videozinho para a gente poder analisar juntos. Deixa eu só separar aqui. Olha aqui que lindo esse texto. Eu amo esse texto, eu quero que ele seja a ponte para o nosso próximo videozinho que a gente vai ver. Eu quero que vocês analisem isso junto comigo.
Salmo 133:1, ele fala assim, ó, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a barba e cabeça de Arão e descia pela barba até a bainha das vestes. Então pensa nesse óleo, guarda essa imagem aqui, que eu vou passar um vídeo pra gente aqui, de como o óleo passa dentro do motor de um carro. Eu queria que vocês vissem isso, para a gente poder fazer essa conexão com a igreja ou com qualquer organização que tenha muitas pessoas. E que fique claro, o óleo vem da cabeça, vê se não parece com o fluxo da unção, e desce pela barba e vai até o corpo. Ou seja, é um óleo que flui através do corpo. Então, fique atento. Vamos ver um vídeo aqui juntos. Vou passar com vocês aqui. Analise ele com calma para a gente poder pensar juntos depois o que isso quer ensinar para nós como igreja do Senhor. Então, fique atento, fique alerta. Vamos pensar sobre isso juntos. Olha que legal. Pensa comigo. Você viu como as peças do carro são assim complexas? Eu achei muito legal quando eu vi isso, que o motor tem muitas peças diferentes e que precisam trabalhar em perfeita harmonia para funcionar. Beleza. Mas lembra que no texto anterior a gente falou que o amor é um óleo que desce? Pensa aqui comigo. Você já viu quando o carro perde o óleo, o que acontece com o motor? Imagina se nesse vídeo que a gente viu não tivesse aquele óleo sendo derramado e as peças fossem trabalhando. O que você acha que aconteceria com as peças? O que vocês acham que ia acontecer
em relação a uma peça, a relação de uma peça com a outra. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu já vi acontecer algumas vezes. De um carro, o óleo vazar, o motorista não perceber e ele continua andando em menos de 20, 30 minutos, menos do que isso. O motor empena todo. Aquelas peças estavam trabalhando perfeitamente, sem se destruírem, sem terem atritos, e aquele motor que estava funcionando perfeitamente, ele deixa de funcionar e as peças envergam, as peças se agridem, as peças entortam dentro do motor, de forma que tem que fazer um motor novo, gasta muito dinheiro, enfim, é um dano muito forte. Tudo porque o óleo não estava lá. Então pensa que a igreja é o motor do carro. Pensa que nós, como organização, como grupo de pessoas, precisam trabalhar juntos nessa essa estrutura. Nós somos as peças dentro do motor do carro, cada um fazendo a sua função. Se a gente trabalha tão junto assim, gente, imagina trabalhar sem o óleo do amor. É isso que tem acontecido. A peça está no lugar certo, a gente não precisa de outras peças, porque as peças que estão conosco são as peças que Jesus queria que estivessem conosco. Então a gente não precisa de outras peças, não precisa de outras pessoas. A gente precisa é que a gente se organize para trabalhar juntos, mas que essa estrutura toda seja baseada em amor, que tenha um óleo dentro desse motor que constantemente lubrifica nossas relações interpessoais para que não tenhamos atrito, sabe? Para que uma peça não destrua a outra e esse motor continue funcionando perfeitamente, porque o resultado do carro andando nada mais é do que a ação perfeita das peças que estão lá dentro do motor. É claro que tem outras peças, mas a gente está dando um exemplo aqui agora do motor. Então, para a gente como igreja não adianta, a gente vai gastar muita energia, a gente vai desperdiçar muita energia se a gente tentar resolver as questões da igreja. Você viu quantos atritos que já teve? Quantos atritos você já passou na igreja? Você acha que você é à toa? Você que é líder, quantas vezes você teve que ficar mediando atrito de forma cansativa e é consistente, não para nunca? É uma coisa consistente, não, constante. Não para. Então, se você parar para pensar, é isso que Deus está querendo ensinar para nós. O amor é isso que une todos em perfeita harmonia, como a gente leu em Colossenses. É o motor do carro que precisa estar com óleo, se você perceber ali nas estruturas, o cara que, o engenheiro, sei lá, a pessoa que criou aquela estrutura toda, ele pensou em cada lugar que poderia ter atrito, ele fez o óleo cair, para que as peças pudessem trabalhar sem ter atrito uma com a outra e o todo ganhasse com isso, que é o motor do carro. Então nós, como o todo, que é a igreja, para que nós possamos trabalhar juntos como aquele motor do carro ali, sem ter atrito com o outro, sem ter confusão, dissensões, sem ter obras da carne, o amor precisa ser o óleo que lubrifica nossas relações interpessoais. Então, em cada lugar, você líder, você pastor, que você sabe que pode ter atrito, faça como o engenheiro fez que construiu o motor do carro. Ele pegou cada lugar que tem atrito e fez com que uma bomba ejetasse amor ali constantemente, que é o óleo. Então, nós precisamos fazer isso. É por isso que eu trouxe isso. Então, vamos continuar lendo aqui, de acordo com a Bíblia, para a gente poder entender um pouco mais sobre. Ah, uma outra coisinha. É, eu sei que o vídeo pode até ficar um pouquinho longo aqui, e eu sei que vai ficar um pouco mais longo, mas eu queria que você treinasse sua concentração. A gente está numa era de muitas informações. A gente está sendo treinado o tempo todo, a nossa mente está sendo treinada a pegar muitas informações, mas de forma reduzida, como se tivesse uma piscina grandona assim, mas fosse muito rasa. A gente está acostumando a ficar raso, a gente está treinando a nossa mente para não se concentrar. Então é muito importante treinar a mente para concentração. Então, se você quiser parar um pouquinho de vez em quando, como é um vídeo, para um pouquinho, dá uma respirada, bebe um cafezinho, depois dá o play aqui de novo, volta que a gente continua, mas não desiste, porque isso está sendo construído assim de uma forma completa, de propósito, para você ter acesso, para você poder ver em cada momento. Então treina a sua mente, não desiste. A gente vai ter ela vai ser um pouquinho mais longa mesmo, mas é uma coisa muito abençoada para nós, como igreja juntos, tá bom? Deus está revelando muita coisa legal para a gente ter um ano abençoado de trabalho juntos, para a glória do nosso Senhor.